Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero falar com vocês sobre algo que tem me incomodado bastante e alguns outros irmãos também, que é a respeito de discussões. Eu não sei se vocês pararam para pensar como a igreja tem se envolvido em discussões tão insignificantes, tão fúteis, tão irrelevantes, sabe? Que não deveriam gastar tanto do nosso tempo, do nosso estudo, das nossas palavras e que muitas vezes essas discussões acabam terminando em ódio, né? Em palavras ofensivas, discursos ríspidos. A gente acaba ofendendo uns aos outros. Nós temos que parar de dar tanta importância a essas questões pequenas que não são realmente no que a gente deveria nos concentrar e parar de dar ênfase nas nossas divergências. Paulo, em diversas vezes, vai falar para a gente ter um só modo de pensar, um só modo de agir, um só alvo. E eu creio que a igreja, a verdadeira igreja, vai conseguir atingir isso. Que todos nós, que somos moldados pelo mesmo Espírito, vamos ter essa mesma mentalidade, vamos esperar a mesma coisa, porque a palavra é uma só. Mas enquanto ainda existem divergências, enquanto nós todos não estamos maduros o suficiente na fé, nós não devemos ficar insultando as pessoas por causa disso. Se há pessoas que são mais fracas na fé, por que que nós vamos insultá-las ao invés de caminhar junto, né, e tentar mostrar com a nossa vida, com as nossas ações e com a intercessão qual é realmente a verdade? E muitas vezes nós somos essas pessoas que ainda não temos o entendimento e vamos errar em algumas coisas. E a gente gostaria de ser tratado dessa forma? Como que a igreja vai ser marcada como um grupo de pessoas que se dividem entre si, sendo que é um só corpo que nós devemos formar, né? É um só corpo, é um só espírito, é uma só palavra. Eu vou enfatizar isso. Como a gente vai ser conhecido como alguém que é um corpo que há divisões e ainda menospreza o outro lado só porque pensa de uma forma diferente? Deveria ter tanta divergência assim? Não deveria. Tantas correntes teológicas, né, tantas interpretações da palavra. Isso não está certo. Isso não é essa noiva que Cristo vai vir buscar. É uma noiva madura, preparada, que é uma, que está unida, é um com ele. Mas enquanto isso ainda não acontece, enquanto não estamos maduros o suficiente, se você tem alguma dúvida, se há divergências entre você e o seu irmão, não vá procurá-lo só para discutir, só para debater e para você ter os argumentos que vão vencer, né? Para você sair com a razão, para menosprezar o seu irmão, se de fato a forma que você pensa é a forma bíblica, é coerente com a palavra e a dele ainda há erros. Você pode apontar em amor, mostrar isso na palavra, mas não com o intuito de vencer uma discussão. E assim, é importante a gente saber que ainda tem coisas que nós vamos ter dúvidas e que o Senhor não deixou totalmente exposto. Em 1 Coríntios 13, no versículo 9, vai falar: agora nosso conhecimento é parcial e incompleto, e até mesmo o dom da profecia revela apenas uma parte do todo. Mas quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Mais para frente vai falar: agora vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho, mas então veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. Três coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. Eu queria aproveitar justamente esse versículo para enfatizar que a gente vai conhecer tudo quando Cristo voltar.
né? E uma das discussões que mais acontece na igreja é a respeito de ser pré ou pós-tribulacionista, ou então no meio, né? No meio da tribulação, a igreja vai ser arrebatada. E eu não quero entrar nessa discussão aqui agora. Eu não acho que seja errado você expor o seu ponto de vista, a interpretação que tem da palavra, mas se há divergência, e a gente sabe como há isso na igreja, entre essa questão, não fique discutindo com o seu irmão. Gente, na verdade, a gente nem tinha que estar preocupado quando é que vai acontecer isso. Quando é que Jesus vai voltar e se a gente vai passar por perseguições ou não, sabe? Eu tenho uma visão sobre isso que é muito clara, e não é por esse motivo que eu saio apontando para as pessoas e dizendo como elas estão erradas, porque pode ser que eu esteja errada a respeito. E a gente tem que estar preocupado com a santificação, em estar pronto, quer seja antes, quer seja durante ou quer seja depois da tribulação. Eu agradeço muito ao Senhor por congregar numa igreja que enfatiza o estudo da palavra. E eu ouvi isso a respeito do que nós realmente temos que estar preocupados, né? Que é a santificação e não quando que vai acontecer, de um querido irmão que tem dado esses estudos para nós. E assim, gente, é basicamente isso. Não perca seu tempo. Ah, se nós gastássemos o mesmo tempo que usamos para sair perguntando se tatuagem é pecado ou não, se mulher pode ou não usar calça, se é pecado comer ou não certos tipos de alimento. Se a gente usasse todo esse tempo para procurar essas respostas na palavra, sim. Se você tem dúvidas, procure, pergunte ao Senhor, não há nada de errado nisso. Mas se a gente estivesse mais preocupado em nos santificar, em entender qual é a vontade de Deus para a igreja, a melhor forma de continuar falando a respeito disso é lendo Romanos 14, onde o Espírito Santo guiou Paulo a escrever sobre não julgarmos uns aos outros, que vai falar: aceitem os que são fracos na fé e não discutam sobre as opiniões deles acerca do que é certo ou errado. Por exemplo, um irmão crê que não é errado comer qualquer coisa. Outro, porém, que é mais fraco, come somente legumes e verduras. Quem se sente à vontade para comer de tudo não deve desprezar quem não o faz. E quem não come certos alimentos não deve condenar quem o faz, pois Deus os aceitou. Quem são vocês para condenar os servos de outra pessoa? O Senhor deles julgará se estão em pé ou se caíram, e com a ajuda de Deus ficarão em pé e receberão a aprovação dele. E aqui alguém pode pensar, isso ainda existe hoje? E sim, gente, existe. Eu já assisti a um vídeo de uma pessoa que incentivava os outros a não comerem carne porque considerava como um alimento impuro. E porque era um ser vivo que teve que morrer para se tornar nosso alimento. E eu não tô aqui condenando essa pessoa, que fique bem claro. E foi justamente na época que eu tinha parado de comer carne, mas não foi por esses motivos, né? Eu quis sim entrar nesse estilo de vida e acabei saindo apenas por causa que eu fui para a missão e eu não sabia o que eu ia ter que comer lá. Então, preferia estar disposta a comer de tudo. Mas continuando aqui a leitura, da mesma forma, há quem considere um dia mais sagrado que outro, enquanto outros acreditam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar plenamente convicto do que faz. Quem adora a Deus num dia especial o faz para honrá-lo. Quem come qualquer tipo de alimento também faz para honrar o Senhor, uma vez que dá graças a Deus antes de comer. E quem se recusa a comer certos alimentos deseja igualmente agradar ao Senhor e por isso dá graças a Deus. Pois não vivemos nem morremos para nós mesmos. Se vivemos é para honrar o Senhor, e se morremos é para honrar o Senhor.
Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por isso Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor tanto dos vivos como dos mortos. Então, por que você julga outro irmão? Por que o despreza? Lembre-se de que todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus, pois as Escrituras dizem: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará para mim e toda língua declarará lealdade a Deus. Assim, cada um de nós será responsável por sua vida diante de Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, resolvam viver de modo a nunca fazer um irmão tropeçar e cair. Eu sei e estou convencido, com base na autoridade do Senhor Jesus, que nenhum alimento é por si mesmo impuro. Mas se alguém considera errado ingerir determinado alimento, para essa pessoa ele é impuro. E se outro irmão se aflige em razão do que você come, ao ingerir esse alimento você não age com amor. Não deixe que sua comida seja a causa da perdição de alguém por quem Cristo morreu. Desse modo você não será criticado por fazer algo que ao seu ver é bom, pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas a uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se servirem a Cristo com essa atitude, agradarão a Deus e também receberão a aprovação das pessoas. Portanto, tenhamos como alvo a harmonia e procuremos edificar uns aos outros. Não destruam a obra de Deus por causa da comida. Embora todos os alimentos sejam aceitáveis, é errado comer algo que leve alguém a tropeçar. É melhor deixar de comer carne ou de beber vinho ou de fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar. Você tem direito às suas convicções, mas guarde isso entre você e Deus. Felizes são aqueles que não se sentem culpados por fazer algo que consideram correto. Mas se você tem dúvidas quanto ao que deve ou não comer, será culpado se comer, pois vai contra as suas convicções. Se faz qualquer coisa sem convicção, está pecando. Aqui eu quero entrar especificamente na questão da bebida. Até pouco tempo atrás eu acreditava que era pecado beber de qualquer forma e que cristãos de forma nenhuma deveriam beber. E poderia me deparar com algum cristão que bebe, né? E aqui eu não estou falando de bebedeira, gente, porque a Bíblia condena a bebedeira desenfreada, condena a embriaguez, tudo que anule o seu domínio próprio, que possa gerar mais confusão ainda. Isso é condenável, mas não condena a bebida em si. Só que é importante vocês se perguntarem por que é que vocês vão beber. Porque é para aliviar, é para trazer alívio de algum sofrimento. Então você está colocando a bebida no lugar de buscar ao Senhor. Isso já é errado. Você busca a bebida constantemente para te trazer esse alívio e você pensa que essa é a solução, que é a maneira que você vai conseguir enfrentar. Então, realmente você não deveria fazer isso. E se você é suscetível a essas coisas, e eu digo por mim, eu não vou beber porque eu me conheço, porque eu sei do meu passado, porque eu sei de um histórico familiar, e eu sei que isso pode provocar sim uma dependência e se tornar um vício, e eu vou me tornar escrava de algo, e eu não vou ser escrava de nada, além de Cristo Jesus, porque Ele já me libertou. Mas por que eu vou pegar uma coisa e eu vou ficar testando até onde eu aguento? Testando a minha carne, testando até onde vai o meu domínio próprio. Por que dar lugar à recaída se você já tem um histórico de problemas com isso? Mas se você não se enquadra nesses pontos e convive com irmãos que já tiveram problemas, você também não deveria beber, principalmente na frente deles. Porque isso pode causar escândalo, isso pode provocar uma tentação na vida do seu irmão. Tudo que pode levá-lo a pecar, você não deve praticar.
E agora falando com todos aqueles que se abstêm da bebida, não condene também o seu irmão que bebe e que tem total liberdade para isso. Se ele não está buscando como uma forma de compensação, se ele não está fazendo isso de uma maneira desenfreada, e se isso não causa um vício nele, por que você vai condená-lo se Deus o aceita dessa maneira? E assim, gente, é claro que tem que haver o bom senso. Se a Bíblia de fato não condena, você não tem problemas com isso. Está ali num jantar, você e seu marido, sua esposa, né, gostariam de tomar um vinho, algo assim. A Bíblia não vai condenar. Afinal, gente, a igreja vai ser conhecida como um grupo de pessoas que não bebe, não fumam, não vão a festas, a certos tipos de festas, ou por um povo separado que busca o reino. Porque buscar o reino não se resume a se abster de certos tipos de coisa. Porque isso diversas seitas podem fazer, pessoas com valores morais parecidos, né? O que diferencia a gente é a santificação, é o que a gente tem que buscar. É como falou aqui, o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas a uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo que mostra que nós somos um povo separado, e é ele quem nos conduz à santificação. Se nós estivermos focados no Senhor, focarmos em viver, em entender a palavra, em deixar que a palavra se torne verdade em nós, em cravarmos a palavra no nosso coração, essas coisas, a justiça, a paz e a alegria, vão ser o que vão exalar. Quando as pessoas olharem para nós, elas vão ver isso. E não simplesmente um grupo de pessoas que só tem uma cultura diferente, que tem hábitos diferentes, que considera algumas coisas erradas e simplesmente deixa de fazer por mero costume. Tô bem cansada de viver nesse mundo caído. E eu quero fazer tudo para que a volta de Cristo aconteça o quanto antes. Eu tô cansada de viver aqui, de ver pessoas indo pro inferno e de ver pessoas que se converteram e que deveriam estar crescendo em maturidade no Senhor e na compreensão do amor dele, em quem ele é, essas mesmas pessoas se voltando contra o próprio corpo, fazendo mal contra elas mesmas, porque se a gente fere o nosso irmão, nós estamos ferindo o corpo que todos nós pertencemos, o corpo de Cristo. Nós atingimos ao Senhor, nós desonramos o nome dele. Eu tô tão cansada disso, de ver tanta divergência. Eu não quero que isso seja uma realidade na minha vida. Eu não quero agir contrário ao que as escrituras dizem. Isso é uma luta diária. Eu não estou falando que eu já atingi isso. Eu não atingi, mas eu quero me dedicar. É para isso que eu vou viver e é totalmente possível. Porque se não fosse o Senhor Jesus, então morreu em vão, né? Se não fosse possível nós nos santificarmos por completo, a obra da cruz não serviu de nada. Por que transformar só uma parte? Mas ainda tem coisas que eu vou continuar errando. A gente tem que buscar sermos santos, perfeitos, sem mácula, da mesma maneira que Cristo é.